pessoal? Está compartilhando aqui, doutor Igor, apendicite aguda. Beleza, então, ótimo. Vamos ver se agora a gente consegue. Bom, boa noite a todos. Vamos começar mais um momento da nossa educação continuada, um evento que é gerido pela Residência de Cirurgia Geral do Hospital São Francisco, em comum convênio com o Hospital Regional de Betim e Socorro. É uma ação com conflito de interesse voltado ao aprendizado dos residentes, e que a gente tenta, nesse regime de atualizações, discutir artigos sobre cirurgia geral, trauma, cirurgia oncológica e sobre cuidados paliativos. Desde o ano passado, a gente começou a perceber que vários residentes eles estão se posicionando com a necessidade de estudos específicos para provas de título, prova de reconhecimento e validação médica, residência médica com questão aberta, e, ao mesmo tempo, passando por algumas situações em entrevistas que eu entendi que, já que nós não temos toda a corrida de leito à nossa disposição, a gente pudesse fazer o treinamento de questões abertas junto com a bibliografia que nos colocasse à disposição o tema e a relevância do que a gente faz aqui todo dia. Quero lembrar, que essa ação ela tem no Hospital São Francisco a chefia da cirurgia pelo Dr. Marcelo Gomes Girundi e da residência médica pelo Dr. Rodrigo Faria. No Hospital Socorro, a chefia da equipe cirúrgica do Dr. Marcelo Gomes Girundi e da residência em cirurgia geral da doutora Simone. E no Hospital Regional de Betim, no Dr. Rodrigo Musi, como chefe e coordenador da cirurgia, e da residência médica do Dr. Túlio Assis. Então, hoje, o que a gente vai tentar conversar aqui? O tema é sobre apendicite. Eu vou fazer um caso. Vou chamar alguns de vocês que estão aqui para dar uma opinião rápida no modelo que tem sido as provas práticas, inclusive à distância. Fiquem à vontade de falar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de coisa. Quem quiser falar enquanto o outro fala, levante a mãozinha aí. E aí, seguido a isso, hoje o Paulo e o Benjamin vão estar falando a respeito do tema da noite, que é sobre apendicite. Bom, estaremos então discutindo a respeito do tema que é responsável por 75% dos abdômen agudos cirúrgicos e que são o ganha-pão do cirurgião geral. É uma circunstância que envolve, tem relatos até desde de crianças no útero da mãe com sinais e sintomas de apendicite, até pacientes com mais de 100 anos que tiveram que fazer uma apendicectomia. É um tema que, seguramente, em todas as residências ou provas de cirurgia do Brasil, vai cair, e sempre no contexto de coisas com as quais a gente não se lembra, ou daquilo que a gente não pensa ser comum, ou de situações com as quais, no dia a dia, a gente é enganado por uma rotina diferenciada que existem em sistemas e serviços que necessariamente não têm a propedêutica adequada ou já tem uma propedêutica em que você possa pular etapas, tá? Então, a gente vai começar com essa situação em que eu vou falar a respeito do caso clínico. Vocês conseguem me escutar e ver aí a tela compartilhada? Me responda. Beleza. Então, apendicite aguda. A história clínica é essa: uma paciente de 23 anos que apresenta queixa de dor na barriga há 3 dias. Lembrando, que esse contexto de escrever dor na barriga é muito comum, assim, para quem vai fazer prova de validação de título, vai fazer prova de validação médica, vocês vão ver que o paciente ele é privilegiado no linguajar próprio, e que na história da moléstia dual eu tenho que
se referiu a essa dor abdominal aguda de maneira difusa em região periumbilical há 2 dias, né? Com caráter progressivo de intensidade de 5 para 10 nos últimos tempos, sem radiação aos fatores de melhora ou piora, associada à anorexia, náusea, múltiplos vômitos, e que nas últimas 12 horas relata que houve migração da dor para a fossa ilíaca direita, juntamente com piora da dor, aumentando a intensidade de 9 para 10, e relata a sensação de corpo quente, porém não mensurou a temperatura. Nega leucorreia, disúria ou hematúria. A respeito desse contexto, né, se você, Ana Emília, estivesse recebendo essa paciente no hospital regional, o que você pensaria para ela como diagnóstico? Boa noite, Igor. Lendo esse caso clínico, eu pensaria apendicite, de cara. Mas, assim, a gente tem que sempre ver a paciente é feminina e pode ser outras causas, né, como DIP, mas, assim, eu pensaria, primeira hipótese, apendicite. Alguma outra situação de um diagnóstico diferencial, André? André? Boa noite, você me escuta? Escuto, vamos lá. Alguma outra coisa que você pensaria? Então, diagnóstico diferencial, além de DIP, pode ser uma gravidez ectópica, rota, algo assim também, pelo fato de ser feminino. Sim. Alguma coisa mais que você pensaria, Matheus? Não, sexo feminino, a princípio, causa ginecológica, apendicite e gravidez ectópica. Sim. Nessa situação, algum sintoma urinário poderia nos repercutir também? Assim, a gente teria alguma coisa, Thales, a se pensar do aspecto geniturinário para poder ter o diagnóstico diferencial? Tem que pensar assim, desde infecções do trato urinário até também pensar em litíase do trato urinário também tem que entrar no diagnóstico diferencial. Bom, ótimo então. Então, pensando nessa proposta nossa aqui, que a gente, né, enalteceu o fato de ser uma mulher, né, da condição que a gente tem a doença inflamatória pélvica, a condição que nos concentra aí no abdômen agudo inflamatório ou na doença geniturinária. Dentro do exame físico, Rodrigo Dabés, o que você esperaria ou poderia fazer naquele momento que te direcionasse mais para a clínica da apendicite, que é o tema da noite? Boa noite, Igor. Mais palpação abdominal dela, ver se a região da fossa ilíaca direita tem algum sinal de defesa, de irritação peritoneal. Abdômen inferior mesmo, pensando mais se poderia ser uma cistite, alguma coisa do trato genital. Dependendo da história dela, ela nega leucorreia, disúria, hematúria, mas avaliar até um exame ginecológico nela para ver sinal de irritação do fundo do colo ali. Outros sinais físicos gerais, como taquicardia, os sinais vitais dela também, né? Frequência respiratória, ver se ela está febril, taquicardia, mas nesse sentido. E qual seria, Rodrigo, o exame que você faria para poder descartar a DIP nesse momento? Assim, descreve para mim o exame físico que você faria, o que você esperaria encontrar se fosse DIP, por exemplo? Pensando em DIP, a palpação abdominal do andar inferior ele poderia gerar um pouco de desconforto. Ela nega história de leucorreia, mas aí precisaria do exame especular para ter certeza que não está vindo pus, alguma coisa assim do orifício externo. E o toque doloroso, né? Quando a mobilização do colo uterino se gerasse dor na paciente, falaria um pouco a favor de DIP, fora inspeção, hiperemia, tudo isso. Perfeitamente. Então, lembre-se que a questão do diagnóstico da DIP como diferencial é um diagnóstico clínico. Então, a gente teria aí, né, a questão do extravasamento de uma leucorreia, a condição da bipalpação nas fossas ilíacas direita e esquerda, na topografia dos anexos uterinos,
podendo, inclusive, estender isso para a propedêutica de imagem, onde se identifique líquido livre dos dois lados, e a possibilidade de um toque com mobilização do cólon para posterior com dor à movimentação. Então, isso é o que eu quero que vocês tenham na cabeça, e essa é a resposta que eu gostaria que vocês pudessem pensar. Ainda sendo, né, o fato de sexo feminino, e se for, por exemplo, uma litíase nefrética, Manuel, o que você acha que teria no exame físico para poder diferenciar dessa apendicite? Bueno, principalmente eu acho que seria dor a la percussão da fossa renal, principalmente, mas associado principalmente a sintomas irritativos urinários, mas aqui neste caso o paciente não apresenta. Mas o sintoma principal, ou o signo clínico principal seria isso. Sim. E tem algum outro sinal que poderia estar associado também? Assim, alguma outra situação? Sendo um cálculo renal à direita, né, uma ureterolitíase à direita, alguma outra coisa você pensa que pode existir? Mas não só dor na fossa renal, sino dor no trajeto do ureter. Seria, então, dor na fossa ilíaca, dor no flanco direito também. Vai lá, Rodrigo, pode falar. A irradiação da dor, se ela muda, começa lá na região lombar, vai anteriorizando, agora ela está na fossa ilíaca, poderia irradiar para o lábio. Exatamente. Lembre-se que o trajeto do ureter passa do lado do cutâneo lateral da coxa e do ilho isquiático, né? Então, para o homem é comum que você tenha uma dor testicular, e para a mulher pode ter dor radiada para os lábios genitais, ou mesmo essa dor de movimentação, né? Que o paciente adora falar, a dor começou aqui, andou para lá, e assim por diante, né? Bom, e sendo apendicite de fato, quais os sinais sabidos aí que a gente tem que pensar e saber de cor e salteado? O que vocês me dizem aí? Quem está a fim de falar quais são os sinais que pode se esperar nesse momento para apendicite? Felipe, fala aí então. Oi, você fala os sinais no caso do exame físico? Justo. Aí tem aqueles sinais de irritação peritoneal, né, que a gente pode fazer, sinal de Bloomberg, Rovesing, sinal do Pessoas, do obturador também, né? Uhum. Esses todos são alguns testes que a gente pode fazer no momento do exame físico para caracterizar melhor, né? Tá. Então, Eduardo, me fala o que é o Bloomberg positivo, por favor. Eduardo deve estar dormindo. Emanuele, me escuta aí? Oi, pode falar. Vamos lá, Bloomberg. Descreve para mim o que é o sinal de Bloomberg e qual é a fisiopatologia dele. Sinal de Bloomberg é a descompressão dolorosa no ponto de McBurney. A fisiopatologia dele é a irritação do peritônio visceral e do peritônio parietal. Ótimo. Rafael, me escuta aí? Ou está dormindo também? Dormindo. Patrícia? Dormindo também. Raíssa? Estou aqui. Isso. Sinal de Rovesing. Escuto. Sinal de Rovesing, por favor, Raíssa. Espera aí. Pode repetir para mim, por favor? Descreve para mim o sinal de Rovesing, por favor. Sinal de Rovesing. É a compressão do hipocôndrio esquerdo e reflete dor em hipocôndrio direito. Isso. Então, você tem a palpação do hipocôndrio direito. Isso. Com a coluna de gás distendendo o seco e fazendo com que tenha irritação. Isso, dor em hipocôndrio direito. Isso. Bom, isso tudo eu estou falando para vocês pela simples situação que, infelizmente, quando a gente faz a
a prova, né? Assim, vocês têm que ter isso na cabeça, porque a postura do examinador é saber não apenas se vocês sabem qual é o sinal, não apenas a fisiopatologia, como também fazer, ao mesmo tempo, todos essa questão do exame físico inicial, descrevendo ponta a ponta quais são as situações que estão acontecendo. Quem faz revalida, por exemplo, pode ter na cabeça que eles vão querer não apenas isso, como uma situação dinâmica. Entrei na sala, me identifiquei o paciente, o nome do paciente é tal, estou colocando a mão em tal lugar, e assim por diante. A prova do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, última que foi feita, né, no contexto de especialidades aberto, dessa forma, foi necessário que se fizesse não apenas a descrição, como também colocado a fisiopatologia que aplica naquele momento. Então, bom, mais que suficiente para poder pensar tudo isso. E aí, as condições do antecedente pessoal que essa paciente ela chegou para a gente. Então, a paciente G0P0A0, né? A data da última menstruação, 19/9/16, neguem as situações prévias de internação, hemotransfusão, apresentou cartão vacinal em dia, hipertensão, tuberculose, assim por diante. Por que eles colocam tudo isso? Porque eles querem confundir vocês na hora de fazer a prova. Os antecedentes familiares: mãe hipertensa, pai falecido de AM há 60 anos, hábitos de vida: revela ser heterossexual, ou seja, vida sexual ativa, possui parceiro fixo há 2 anos, uso de preservativo, anticoncepcional e assim por diante. Isso tudo é para que vocês tirem um contexto e que possam ser perguntados quais seriam as relevâncias disso tudo. Esses aí são os exames e a imagem que vai ser apresentado para vocês. Então, se vocês perceberem, esse é o paciente que tem uma hemoglobina, né, de 13,2, dentro do padrão, demonstra para a gente aí o hematócrito, pode ser limite para um padrão de desidratação, PCR bastante relevante, uma leucocitose muitíssimo relevante, com a descrição de desvio à esquerda, né? Plaquetas normais, função renal e os eletrólitos a mesma coisa, assim, sem absolutamente nada que nos faça pensar, e o beta-HCG negativo. Lembrando que, sendo mulher, a propedêutica deve ser feita dessa forma. Turma, se eu não tenho essa imagem aqui, que é uma imagem de ultrassom, dentro da série de abdômen agudo, né, quais são as radiografias, né, quais são as exposições que vocês vão pedir pensando no abdômen agudo e a avaliação do abdômen agudo na propedêutica radiológica. Michele, está por aí? Boa noite, doutor Igor. Estou sim. Quais são? Oi? Quais são na propedêutica do abdômen agudo? Eu pediria na propedêutica de abdômen agudo tórax, radiografia de tórax, PA, e pediria de abdômen em decúbito dorsal, né? AP, e pediria também deitado, para a gente ver se tem um peritônio, qualquer outro sinal. Na radiografia de tórax também seria outro indicativo para ver pneumonia peritônio. Beleza. Então, raio-x de tórax em ortostatismo, PA, vai te mostrar o sinal do pneumo peritônio. Qual que seria o sinal do pneumo peritônio, Michele? Eu veria um aumento ali na cúpula diafragmática, em ambas as cúpulas eu veria, como é que fala? Um aumento da área ali bilateral. Na verdade, a elevação da cúpula diafragmática. Isso, com um destaque à direita, fazendo com que tenha a presença de uma lâmina de ar entre o diafragma e o fígado. A lâmina de ar, desculpa. Tá. Então, na incidência que você vai fazer a AP do paciente ortostático, tórax abdominal, você vai procurar o que na série de abdômen agudo? O que você vai ver ali? O que você quer ver para falar que esse paciente tem um abdômen agudo ou possa estar obstruído? Tá. Eu poderia ver nível de líquidos, nível hidroaéreo, né, no sinal intestinal. Se a gente fosse pensar em apendicite, por exemplo, a gente poderia ter um aumento do apêndice na forma do diâmetro dele. Ele fica um pouco mais espessado. Eu poderia ver em abdômen agudo também pneumo peritônio, né, seria outro sinal.
E é isso, a extensão das alças, né? Então, você veria níveis de hidroaéreo, empilhamento de coluna de fezes, né, assim, podendo ser o que eles chamam de sinal da espingarda, e algum outro comemorativo dizendo de uma possibilidade de extensão atípica, que não usual de alça de delgado ou de colo. E quando o paciente tem decúbito? Quando ele está decúbito supinado lá, quando ele está ventral ou dorsal, o que você vai ver de diferente nessa radiografia? Em decúbito ventral, eu posso ver um deslocamento desse líquido paciente. Eu posso ver também um sinal do pneu peritônio, ele em decúbito dorsal. E então, esses são os principais. Tá, então o principal que você vai ver nesse momento é dilatação de alças. De alças, Vou perguntar para vocês, né? Qual do decúbito ventral, qual é a situação a ser vista nessa incidência radiológica? É dilatação de alças. Agora, e se esse paciente estivesse no tubo, se essa mocinha que está aí estivesse no tubo, como é que você faria para ver pneu peritônio com ela? Se ela tivesse como? Entubada. E você só tivesse o raio-x na beira do leito. Aí eu pediria... Só colocando. Oi. Aí só, chefe, só tem que colocar o paciente em decúbito lateral. E aí a gente vai conseguir olhar o pneu peritoneu no paciente. Então, é decúbito lateral com raios... raios... Tá, e o decúbito lateral é esquerda ou direita? Direita. A esquerda. E a esquerda. Então, a gente tem decúbito lateral esquerdo com raios horizontais para poder ver o pneu peritônio à direita. Estou falando isso porque essa série, se você não tem o exame de imagem, a série de abdômen agudo é toda essa, tá? Então, lembrando, raio-x de tórax é apê ortostático, tórax abdominal é apê ortostático, decúbito ventral ou lateral para poder avaliar, sendo que o lateral à esquerda, com raios horizontais, em pacientes que possam estar eventualmente sedados ou impossibilitados de poder fazer em ortostatismo. Bom, então, nesse caso, nós temos aí os objetivos nossos todos aqui da aula de hoje, é tentar fazer com que a interação sobre o tema em cirurgia geral possa ser discutida a partir dos artigos que a gente tem. Depois a gente volta nessa discussão e eu gostaria agora de começar com o primeiro artigo da noite, com o Paulo apresentando. Me escuta aí, Paulo. Opa, escuta sim, chefe. Vamos lá? Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Todo mundo vendo? Tá vendo aí? Ok. Sim. Tá. Boa noite, meu nome é Paulo, representando o hospital, né, o Complexo Hospitalar São Francisco, o Serviço de Cirurgia Geral. Vim falar hoje do tema apendicite aguda, o guideline utilizado pela Sociedade Mundial de Cirurgia de Urgência e Emergência. Essa aqui é a capa do guideline e os artistas dele, foi divulgado no ano passado, então bem recente, né? Os principais tópicos abordados nesse guideline, eles estão divididos nesses 7. Primeiramente, o diagnóstico, depois o tratamento não operatório da apendicite aguda não complicada, ele discute o tempo entre o diagnóstico e a cirurgia, posteriormente fala especificamente sobre o tratamento cirúrgico, a classificação intraoperatória da apendicite, o tratamento de apendicite aguda perfurada com abscesso e, por último, o uso de antibiótico perioperatório. No que condiz ao diagnóstico, a recomendação é utilizar sempre os scores diagnóstico para excluir a apendicite aguda ou para identificar os pacientes de risco intermediário, e esses pacientes, sim, vão ser submetidos a exames de imagem. Eles recomendam a utilização dos scores de AIR e AS, eu vou mostrar posteriormente. Eles não recomendam a utilização do score de Alvarado para afirmar que é um caso positivo, né, apenas para afastar. Todo paciente
que tiver um laboratório normal, mas não tem resolução da dor na fossa ilíaca direita, deve ser feita uma imagem antes da cirurgia. E se o paciente tiver dor progressiva ou persistente, ele deve ser submetido a uma laparoscopia exploratória. Esse primeiro score é o AIR, que é o da resposta inflamatória da apendicite. Ele leva em consideração sinais, sintomas e alguns exames laboratoriais, principalmente leucocitose, os neutrófilos e o PCR. E o outro score é o AS, que é de apendicite aguda. Esse já é um pouco mais complexo, ele vai levar também em consideração leucócitos, neutrófilos e PCR, considerando sintomas em menos ou mais de 24 horas, e no exame físico e nos sinais um pouco mais detalhado do que o outro. E as probabilidades, né, elas estão do lado aqui. Bom, aí ele avança falando do tratamento não operatório com antibióticos, que segundo o guideline é seguro fazer isso em pacientes selecionados, ou seja, não tem apendicite complicada, não tem apedicolito no exame, o paciente tem que concordar, né, com o tratamento, entender que eventualmente ele pode ser sim submetido a uma cirurgia, e é alerta sobre a possibilidade da falha desse tratamento com antibiótico e da possibilidade de ter um diagnóstico incorreto, né, de ser uma apendicite complicada. No caso de fazer esse tratamento não operatório, deve ser utilizados, a princípio, antibióticos venosos, mas assim que o paciente estiver tolerando, não tiver mais náuseas, não tiver mais vômito, nem diarreia, utilizar no paciente os antibióticos orais. No que condiz o aspecto entre o tempo do diagnóstico e a cirurgia, sempre planejar a cirurgia dentro de 24 horas, e ele enfatiza sempre em cirurgia laparoscópica. E o que ele fala é para minimizar, então, operar o mais rápido possível e não postergar, uma vez que for decidido pelo tratamento cirúrgico. Do tratamento cirúrgico em si, a apendicectomia laparoscópica é muito superior à apendicectomia aberta, então ela é recomendada mais do que a outra. Da técnica operatória, uma vez que você retirou o apêndice, né, ele fala somente de fazer a ligadura simples, que é melhor do que fazer a inversão do coto, tanto na laparoscopia quanto na convencional. A gente, se tivesse um paciente com apendicite complicada, supurada, ou às vezes com peritonite, ele não aconselha lavar, né, jogar soro na cavidade para depois aspirar, fala somente para usar sucção, então só fazer aspiração. Não recomenda o uso de dreno nos pacientes adultos, e na hora de fechar a ferida, ele recomenda a utilização de suturas intradérmicas absorvíveis. E isso que assim, vai na contramão de tudo que a gente pensa eventualmente, ou até de como a gente faz os plantões, talvez pelo que a gente tem de disponível aqui. Bom, fala sempre, com relação à classificação intraoperatória, sempre tem que mandar a peça para a histopatologia, uma recomendação deles. A gente deve usar tanto o que a gente acha lá durante a cirurgia, quanto os exames de imagem, mais os achados clínicos, para a gente classificar isso posteriormente, né, o grau de acometimento desse apêndice. E uma vez que você abre o paciente, ou que você faz uma laparoscopia, e você não encontrou nada, e o apêndice está normal, mas não tem outra causa que você tenha identificado para ser dessa dor, né, desse paciente, você deve remover o apêndice. No caso da apendicite aguda, que está perfurado e com abscesso, se você não tiver laparoscopia, eles recomendam que você faça o manejo com antibióticos, mais uma drenagem percutânea, se estiver disponível. Uma vez esse paciente tratado, você não vai fazer apendicite nele depois que ele está tratado, de rotina. Principalmente em adultos jovens com menos de 40 anos e crianças, somente em pacientes que tiverem sintomas recorrentes. E se você, por acaso, optar por tratamento não operatório em pacientes acima dos 40 anos, é obrigatório fazer uma triagem do cólon com colonoscopia e TC com contraste, porque esses pacientes podem ter algum tipo de lesão carcinomatosa em apêndice, de 3% a 17%. Então, é importante fazer essa triagem posterior para identificar. No que condiz ao uso do antibiótico perioperatório, no apendicite não complicada, ele fala que é para fazer somente a antibiótico profilaxia, então dose única do antibiótico de amplo espectro, e não prolongar o uso de antibióticos por mais de 3 ou 5 dias no pós-operatório, mesmo na apendicite complicada. Quando você fez na cirurgia, né, já tirou a fonte de infecção que estava lá. Esse aqui
a gente tem um algoritmo que ele coloca no artigo, então, que basicamente é um resumo disso que eu falei. Nesse algoritmo ele mostra, só uma coisa que eu não falei durante, que ele não fala nos itens especificamente, é que ele recomenda muito o uso do ultrassom point of care, que é o ultrassom lá na beira, né, na hora de você examinar o paciente, e ele somente vai fazer tomografia para os pacientes que tiverem uma ultrassonografia que você não conseguiu definir, né, inconclusiva, ou em pacientes que tiverem mais de 40 anos de idade e sinais de complicação da apendicite. O resto ele recomenda ultrassom, fazer o tratamento, né, não operatório, ou já ir direto para a cirurgia, dependendo do que você discutiu, né, conversou com o paciente ou da sua preferência. Obrigado. Paulo, obrigado você. Eu achei nesse tema motivo interessante da gente poder conversar a respeito de algumas questões controversas. Então, a primeira situação com a qual eu acho interessante de ser tratado, principalmente com quem tem experiência com esse abdômen agudo mais grave, né, assim, no SUS, nessa pandemia, eu queria que o pessoal da turma regional, alguém alguma vez já viu alguém tratar com uma apendicite com peritonite local que possa ter sido feita com específico ou infraumbilical, que foi somente, né, enxugado, que foi feito a ligadura do coto apenticular sem bolsa, que fez a cirurgia sem colocar dreno e fechar com sutura intradérmica. Alguém lá já viu fazer isso? Tá brincando, né, Igor? Vocês nunca viram eu fazer isso? A gente é relativamente comum no regional, né? Fecha o intradérmico, não coloca dreno. A gente geralmente opta por não lavar a barriga e secar totalmente. Gente, eu gosto da indicação, Igor. Esse seco tá meio feio. Vamos fazer bolsa. Exatamente. Eu acho que é interessante falar o seguinte: ano passado a gente teve uma aula espetacular com o ex-professor do André e do Matheus, que falou justamente todas essas coisas num artigo de ponta mundial em que a relevância era justamente essa. Então, assim, eu acho que é importante vocês terem ideia disso tudo, porque no momento em que cair na prova, né, eu acho que ninguém vai poder questionar, porque isso aí está vindo de um artigo. De que ano que é esse artigo, Paulo? 2020. Pois é. E que é uma revisão e um guideline com bastante casuística, não é isso? Sim, e tudo que eu falei é porque ele tem outras afirmações durante esse guideline, só que com níveis de evidência fracos. Então eu coloquei só os níveis A1 mesmo, só o que era muito forte de recomendação. Então, a Sociedade Mundial de Cirurgia de Emergência falando como que deve ser feito. Então, isso aí, na prova, esse vai ser o guia, né? Vou fazer uma pergunta agora para o pessoal do Socorro. Tereza, você me escuta? Escuto, Igor. Tereza, me conta uma coisa. Se por um acaso você estivesse no plantão do Socorro aí e, de repente, esse paciente fosse seu, que você tivesse essa peritonite local, paciente privado, que é uma realidade completamente diferente. Então, você vai lá, entra por laparoscopia, você tem um apendicite classificado com abscesso peritoneal local, você vai, aspira, não lava. Você deixa dreno ou não deixa nesse paciente? Deixa. Deixa. Pois eu também deixo. Meu juiz ainda deixa. Ou seja, nós por mais que possamos pensar em absolutamente tudo disso, assim, é uma realidade que se vê, né? Eu pego aqui o pessoal do Socorro, por exemplo, eles têm uma curva de apendicite vídeo em vários contextos, assim, altíssima. Pego o pessoal do regional, várias apendicites abertas, que assim, são infindáveis. Eu falo com todo mundo, no meu R1, minha, de pele a pele, eu fiz 81 apendicites, sem dizer daquelas que o preceptor tenha me tomado ou que eu tenha ajudado. Todas elas, o contexto sempre era esse, as místicas que existiam. Tem que lavar, se não tiver que lavar e se for enxugar, aqui tem peritonite, tem que drenar, não pode fazer sutura intradérmica,
né? Tem que fazer pontos separados, é considerado meio contaminado, tem que lavar a ferida, tem uma série de situações que, teoricamente, já foram por terra, né? Mas eu não sei se no mundo que a gente vive, né, sem ser esse mundo Walt Disney, a gente consiga fazer isso. Eu acho tenso. Paulo, você tem alguma crítica para esse artigo aí? Não, crítica não. Eu acho que sim, toda vez que a gente vê esses guidelines, eles vêm de lugares com estrutura muito diferente. Então ele fala no artigo sobre usar grampeador, e a gente até sabe que no interior de São Paulo, em alguns outros lugares, tem até cirurgiões que usam, né, grampeador na apendicectomia. Mas é uma realidade completamente fora da nossa. Então, a crítica é assim, a gente tem que adaptar tudo que a gente lê àquilo que a gente consegue fazer, né? Mas não está muito distante, não, viu? Tem convênio Mater Dei que aprova um endogrampeador, e lá no Socorro já tem convênio que aprova Hemolock para poder operar. Então... o Hemolock ele indica bastante também. Eu acho, assim, facilita bastante e diminui o tempo, né, de procedimento. E tudo que a gente possa fazer para melhorar a qualidade cirúrgica, a gente deve fazer. Mas, assim, o artigo ele cita, inclusive, você liberar o paciente para casa com antibiótico, com telefone. São coisas bem, acho, ainda distantes da nossa realidade, né? Certamente, né? Da Bess. Ô Igor, eu queria mais por curiosidade mesmo. Tem algum lugar aí, Brasil, Minas e tudo, que esse tratamento não operatório é seguido à risca? Porque aqui no SUS, Betim, eu sei que não tem jeito. O cara chega de Juatuba e a gente mandar ele com a receita de fluoroquinolona, eu acho que é o que eles estão indicando, assim, para casa e qualquer coisa volta. É feito isso na prática em algum lugar? Na vez, eu posso te informar o seguinte: alguns serviços em que eles são exclusivos de algumas equipes, isso acontece. Eu posso te dizer que, por exemplo, aonde nós temos a equipe de ponta a ponta no hospital, as coisas são possíveis de acontecer porque você tem um horizontal todo dia vindo ali, ou um residente, ou o que for. Então, essa circunstância ela é possível. Mas é uma casuística muito específica. O paciente que já vem, ele é diagnosticado num contexto tardio, a imagem mostra que não tem nenhum tipo de relação direta com os sintomas, a leucocitose possa estar em declínio, os sintomas de dor e de prostração e de sepsemia estão em declínio, e aí você conseguir fazer isso de maneira em que você tenha todo dia essa assistência. Mas, né, em circunstâncias em que você não tem essa condição, eu desconheço, sabe assim, porque chega, por exemplo, no plantão seguinte, alguém vai lá e já quer operar, né? Tamires, você queria perguntar? Falar? Tamires? Oi, tá me escutando? Agora sim. Eu queria só fazer uma complementação a essa questão da parte do tratamento não operatório da apendicite aguda, que está bastante em voga atualmente, principalmente pela situação em que nós estamos vivendo, que é relacionada à pandemia, né? Então, essa questão de diminuição dos leitos, nós sabemos também da própria já recusa do paciente buscar o atendimento médico precoce por medo, e não só por isso também, como também a gente está vivenciando essa parte, né, da falta das medicações para anestesia. Então, eu acho que lembrar dessa parte, que o que aumentou de tratamento não operatório de algumas condições que a gente conhece que são claramente cirúrgicas, eu acho que está mais ligada a isso, e por isso que está tão discutido aí, pelo menos do que eu vi aí de algumas aulas do CBC, falaram bastante a respeito. Certo, isso mesmo. Eu até tenho um comentário a fazer sobre isso. André, você quer perguntar ou falar? Eu quero só fazer um compromisso com vocês, porque quem fez esse artigo, foi igual o senhor falou, foi um professor meu lá de Juiz de Fora, e eu sou muito amigo do filho dele, sabe? Ele até fez cirurgia geral no Life Center aqui, agora ele está lá no aparelho digestivo lá em Juiz de Fora também. E eu vou perguntar para o Coutinho, que é o filho dele, se realmente o pai dele, o Carlos Eduardo, porque fica nessa questão duvidosa, né? Se lá ele está utilizando o que ele escreveu, o que ele falou no artigo,
ou se ele está igual a gente está fazendo aqui, entendeu? Eu acho que vale a pena. Não sei se ele vai contar o ensaio, mas tudo bem. Alguém sabe da onde que vem essa situação do tratamento conservador? Alguém sabe da história de como é que isso foi feito? Como é que começou essa proposta de tratamento conservador para apendicite? Se alguém quiser contar a historinha, parece que não. Você acha depois a história e trago para vocês. Lá nos Estados Unidos, a gente sabe que a questão da medicina envolve uma pega jurídica muito grande, né? E que aí, o que acontece? As pessoas, elas costumavam de procurar os serviços, e como o serviço é privado, boa parte das vezes eles não tinham um montante de dinheiro para que a propedêutica fosse toda executada. E aí, como lá se usa pouco antibiótico, diferente daqui, que o antibiótico é dado, né, gratuitamente, né, as pessoas, então, elas têm uma exposição menor e uma maior resposta para tudo isso. Então, a pessoa começava a pagar os exames mais baratos para tudo isso. E não via ou ficava com dúvida de apendicite, já começava a tratar, muitas das vezes, o que é o diagnóstico diferencial. Uma DIP, uma infecção urinária, uma situação de alteração de PCR, sem saber do que se tratava. E aí, com isso, eles começaram a perceber que esses pacientes se mantinham sintomáticos ou assintomáticos, e que depois, por algum motivo, quando eles voltavam, tendo feito uso do antibiótico durante esse tempo, eles tinham lá a presença de um bloqueio, um plastrão na topografia do seco, e que, a partir disso, a morbidade aumentou quando eles iam para poder operar na urgência, esse caso, sem sintomatologia nenhuma. Geralmente o paciente ganhava uma colectomia ou ganhava uma sepse secundária ao procedimento que foi feito, e eles começaram a ter um apelo minimamente invasivo. Primeiro, a punção guiada, que é caro também, para quem não tem convênio lá, e aí aqueles que nem isso tinham tratavam com antibiótico na esperança de que a coisa pudesse dar certo. Lembrando que depois o protocolo se aplicava, né? Uma colonoscopia para poder ver a viabilidade do seco, um estudo minucioso da possibilidade de poder operar esse paciente no segundo tempo, onde os bloqueios possam ter sido desfeitos ou não tenha mais processo inflamatório ou infeccioso em vigência, e aí fazer preferencialmente por vídeo, porque não justifica fazer o tratamento conservador para fazer aberto. Então a história foi essa, assim, as pessoas que iam no PS, como a gente sabe, da dificuldade que alguns colegas têm, de alguns colegas que atendem clínica médica e não sabem, por exemplo, que o apêndice pode deitar no ureter e fazer uma disúria, fazer uma piúria, que de repente um sintoma inicial ou retrocecal também pode trazer outras questões que são confundidas, e aí vai tratar, né, com cipro durante muito tempo, cipro e metronidazol, e aí ao invés do paciente chegar pior, depois às vezes resolve. Mas vamos dando seguimento, vamos agora para o segundo artigo da noite, que é o Benjamin, R3 do SOCOR, que vai apresentar para a gente sobre apendicite. Me escuta aí, Benjamin? Boa noite a todos, escuto sim. Vamos lá? Estão me escutando? Beleza. Só compartilhar a tela aqui. Todos vendo a tela? Está abrindo. Pronto. Ótimo. O artigo que coube a mim fala sobre a apendicite no adulto. Primeiramente, ele excluiu os atos da criança, né? E pegou duas sociedades de renome para analisar esses artigos. Ele usou a Sociedade Francesa de Cirurgia Digestiva e a Sociedade de Abdômen e mais diagnóstico por imagem. E ele elaborou alguns pontos que eu vou trazer agora de relevância. Aqui, deixa eu ver se vai passar. Esse passou para todo mundo.
O áudio do Benjamin está muito ruim. É só para mim ou para todo mundo? Para mim também está bem ruim seu áudio, Benjamin. Passou a imagem? O slide? O slide passou, mas seu áudio está muito ruim. Estão me ouvindo? Talvez se você colocar um fone, Benji, a imagem está ótima, o áudio está ruim. Alguém responde, por favor? Estão me ouvindo? Agora sim. Melhorou? Está me ouvindo? Está bem melhor. Estão conseguindo me ouvir? Benjamin, seu áudio está picando. Justamente para melhorar o áudio, mas tá. Eu estou com fone de ouvido, mas é porque justamente para melhorar aí tá ruim. Estão conseguindo me ouvir? Agora estou. Então, o artigo de 2020 está nessa ordem, maior para menor. E ele foi elencando os pontos dentro dessas três classificações. Então, basicamente, ele fala que o diagnóstico de apendicite, basicamente, a gente tem que ver a suspeição, que seria a clínica, o doutor Igor já elucidou no caso clínico de início da aula, né, que é a dor difusa, migrando para a falsa líquido direito, pode ter ou não anorexia, pode ter ou não febre, essa historinha que a gente já conhece. E se você tiver essa suspeição, pode ser apendicite, não necessariamente é isso, ele pegou como um grau de evidência B. Os achados de laboratório muitas vezes estão normais e quando está alterado, você também não fecha o diagnóstico. Então, ele também leva como B e fica na dúvida. Se você tem lugar que eles nem orientou nem fazer o exame de imagem laboratorial. Quando você tem dúvida, pode ser porque mulher, por exemplo, no caso do Dr. Igor, né, você vai partir para exame de imagem. O primeiro exame de imagem que ele cita seria o ultrassom, ou a tomografia. Lembrando que a tomografia, idealmente, com contraste venoso. Se você escolher o ultrassom, isso seria nível de evidência B. Se você escolher o ultrassom, ele orienta que seja realizado por um médico experiente, grau de evidência C. Né? E se esse ultrassom der normal ou sem conclusão, não inconclusivo, te deixar na dúvida, como acontece com frequência, ele sugere você fazer um ultrassom seriado, ou uma tomografia, ou uma ressonância. Quando ele pensa na apendicite de uma paciente grávida, ele fala que os exames de imagens inicialmente seriam ultrassom ou a ressonância magnética. Nível de evidência B. Quando a gente pensa no ultrassom e vier novamente inconclusivo, né, ou normal, você vê que a paciente tem todos os sinais, mantém a sua suspeita maior de apendicite, não tem ou não consegue fazer a ressonância, fobia, não tendo serviço, ele fala que pode sim ser feita a tomografia computadorizada com contraste venoso, né? Algumas pessoas vão reclamar, mas radiação na criança, mas se você não salvar a mãe, não vai ter criança. Então, a justificativa, resumindo o trabalho, ele cita isso. No paciente obeso, a gente sabe que todos os métodos de imagem do obeso é ruim, pelo tamanho do tecido adiposo. E
o melhor deles, ou o menos ruim, é a tomografia. Então, ele indica para todo mundo já fazer tomografia de cara. Classificou essa indicação como nível de evidência C. No idoso, por ter um quadro, muitas vezes, não sugestivo, não tem fé, quando manifesta a dor, é uma fase mais na tomografia. Quando a gente pensa no tratamento conservador e o cirúrgico, foi a discussão anteriormente, ele puxa falando que o tratamento ideal da apendicite é sempre cirúrgico. Quando não isso no nível de evidência A. Quando não dá para fazer, ou porque o paciente está muito ruim, ou o paciente está cético, ou não tem no serviço, está no interior, igual citaram, aí você pode fazer o tratamento conservador, que seria com antibiótico, e segurar esse processo, ou tentar ao menos. Isso ele levou como consideração ambas as indicações como nível A. Quando o tratamento medicamentoso que você vai fazer depende muito do antibiótico, né? Então, ele orienta, se for fazer, faça dentro do hospital, nas primeiras 24 horas, idealmente, para você saber se esse paciente vai evoluir bem ou mal, ou até mudar o seu diagnóstico, né? Diante da evolução do caso. Preferencialmente, sempre o antibiótico oral. A gente, não sei os outros serviços, mas aqui no Socorro a gente começa, se está internado, está com antibiótico venoso, e vai embora para casa com antibiótico oral, ou nenhum antibiótico. E nenhuma recomendação eles fizeram em relação a qual antibiótico usar. Deixou a cargo da CCH de cada hospital, basicamente, essa indicação, ou o protocolo institucional de cada serviço. Então, o tratamento padrão ouro é a cirurgia, né, segundo as indicações do autor, e se não tiver condições, aí sim você pode fazer o tratamento clínico, né, que seria com antibiótico, e o tratamento cirúrgico, desde que você feche o diagnóstico, tem que ser até 24 horas, igual o artigo anterior, sendo o mais breve possível. Nível de evidência ambas indicações. Ele comparou o tratamento cirúrgico com tratamento conservador na apendicite complicada. Na apendicite complicada, ele cita que sempre tratamento conservador, mas a chance de você fazer o tratamento, sempre tratamento cirúrgico, mas a chance de fazer o tratamento conservador é maior. Por quê? Esse paciente pode estar instável, pode não aguentar uma cirurgia, então você tenta estabilizar ele um pouco mais, nisso já começa o tratamento conservador com antibiótico e posteriormente você opera. Um dado interessante, que ele fala que é o tratamento, se você consegue sucesso nesses pacientes, você tem que operar eles depois, porque a chance de recidiva dentro de 6 meses é de 30%. Então, dentro de 3 a 5%, dentro de 5 a 39%. Então, assim, a chance é alta de recidiva. Quando compara em relação à cirurgia convencional aberta ou laparoscópica, o artigo fala que a laparoscópica é melhor, mas deixa ressalva em relação quando a gente aos meios, né, que são usados. Por exemplo, o idoso de POC fazer uma cirurgia por vídeo pode ser pior. O idoso que não aguenta uma anestesia geral, eles colocam mais as contraindicações das duas para falar qual indicação usar. E sempre optar, se possível, pela laparoscópia. Aqui, essas técnicas e métodos que eu selecionei são os pontos mais de conflito, vamos dizer assim, do artigo, porque vai um pouco contra o que a gente faz na prática, né? Então, na apendicectomia, o uso de cautério monopolar, assim, para nós, é rotineiro, né? Tanto na aberta quanto na fechada. E ele põe isso como evidência C, que pode ser feito. Na excisão, né, completa do mesoapêndice, ele fala que sempre que possível, retirá-lo, porque pode ter algumas alterações
de neoplasia no mesoapêndice passar batido, né? Então, sempre tirar. Essa taxa é de 0,5% das neoplasias de mesoapêndice. Então, por isso que ele orienta a ressecção sempre possível. O controle da base do apêndice, né, com ligadura simples, está indicado. Se você for usar outro método, como o grampeador, simples, tradicional, está bem indicado e resolve. O uso de uma simples ligadura já basta. Tem gente que faz 2 amarraduras, 3 amarraduras, põe uma amarradura e um clipe. Ele cita que uma amarradura devido à segurança e baixo custo do uso da bolsa, para você fazer a extração desse apêndice, em relação a onde foi feito o artigo, ele orienta para todo mundo, não necessariamente seria a nossa realidade, né? O enterrar o coto, né, fazer a bolsa de Bogotá, ele cita que não é recomendado para todo mundo. Um centímetro, ou próximo de 1 centímetro. Se você deixar mais que isso, pode dar uma apendicite do coto de apêndice. Nenhuma recomendação pode ser feita em relação ao benefício da eletrocoagulação da mucosa do apêndice. A gente vê isso na prática, você faz a incisão, depois cauteriza o coto, né? Essa cauterização do coto eles não conseguiram falar, porque não tinha base para isso nos artigos selecionados. Em relação à drenagem da cavidade, igual foi falado no artigo anterior, não tem indicação nem na complicada e nem na convencional. A lavagem do peritônio também não está indicado. Eles orientam só fazer a aspiração mesmo, simples, sem lavar. Na ausência de qualquer estudo baseado em evidências, recomenda-se que o apêndice ressecado seja sempre mandado para o anatopatológico. Isso é interessante, eu não sei se outros serviços não mandam. Aqui no Socorro a gente tem o padrão de sempre mandar para o anatopatológico. Então, a recomendação é que mande. Só que engraçado que essa recomendação dele entrou na categoria C, que é o nível de evidência mais de especialista. Mostrou evidência científica relevante. A profilaxia antibiótica sempre é feita para esses pacientes, e o tratamento depois, né, para casa, ou por mais de 3 a 5 dias, não tem indicado. O interessante também que ele orienta, se for fazer o tratamento, né, não só o profilático, fazer por até 3 dias. Nem 5 ele cita no artigo. E a gente passa 3, 4 no hospital e manda para casa com 5 dias de cabo livre. Então, assim, para a gente repensar a respeito do uso do antibiótico. Se você for fazer, seria uma cefalosporina de 3ª geração com imidazol. Teve uma boa resposta, mas também ficou não devem ser usados rotineiramente na apendicite complicada. E quando você identifica na cirurgia uma ileite de Crohn, ou suspeita de leite de Crohn, não deve ser ressecada esse segmento, né? Sim, tratado posteriormente para a doença de Crohn. O tratamento cirúrgico é recomendado quando a gente tratamento cirúrgico na grávida, sempre tratamento cirúrgico. Esse tratamento vai depender vai ser por vídeo aberto da idade gestacional, se vai permitir vídeo, se vai permitir aberto, qual a altura da incisão, tudo isso depende da idade gestacional. A gente sabe que a gestante ela é um caso à parte e a gente tem que ter essa malícia. E a topólise não está indicada em todos os casos. Ele fala para selecionar um caso que você vai usar a topólise para controle, né, do monitoramento fetal. E o tratamento do idoso também é sempre cirúrgico, né? E ele fala que no idoso mostrou-se a evidência que seria melhor a laparoscopia do que a cirurgia aberta.
esse foi o artigo que coube a mim falar aqui hoje para nós. Obrigado. Benjamin, parabéns pela apresentação, muito bom. Nós já discutimos algumas dessas coisas aí, até mesmo nos plantões que a gente dá aí no Socorro, e é bom que sempre o artigo está à disposição. Agora, o que eu vou tentar te apertar é o seguinte: diante das duas escolas aí, qual é a crítica que você faz? Porque você viu que tem bastante contexto muito próximo um do outro, mas tem uma das escolas que é mais arrojada. Os franceses são mais atrevidos, né? São muito mais atrevidos. Eu achei bem interessante essa visão, porque quando a gente vai ver na prática nossa mesmo, todos os serviços que a gente roda, e estudar nos próprios livros, textos, eles são muito mais invasivos, fazer mais exames de imagem, procurar sempre acompanhar esse paciente dentro do hospital, interna, faz antibiótico por mais tempo. Já o artigo fala um pouco contra isso, para a gente usar. Eu achei engraçado, orientando se for fazer o terapêutico 3 dias. Eu acho que eu nunca vi um apendicite complicado aqui tratar por 3 dias. Então, assim, a gente fica naquela, será que dá para trazer isso para a nossa realidade? Se eu trouxer isso para a realidade, será que a capa preta lá depois não vai me acionar? Né? Então, assim, é algo que a gente tem que discutir bastante, ter um certo culhão para talvez implementar são um pouco diferente, faz mais aberta, o contexto social desses pacientes é bem diferente, um reclama muito mais, outro reclama menos, e a gente fica naquela, qual conduta melhor para aquele paciente naquele momento. Eu acho que a gente tem que sempre pensar nisso, que daí você não erra. Eu queria falar, né, a respeito da discussão desses artigos pelo seguinte. Primeiro, é um paradoxo muito grande essa condição da França ser mais atrevida, mas vocês têm que lembrar que é o seguinte: o serviço público da França é um serviço de acesso muito parecido com o nosso, entendeu? A França tem muito imigrante. Então, o acesso ao serviço público ele tem que ser numa visão e numa assistência plena, muito diferente do que, por exemplo, a sociedade americana, em que os estudos são pautados em estatísticas de um movimento privado, né? Então, vocês não vão estranhar esse tipo de situação, que você fala assim, poxa, mas a realidade dos caras é muito próxima ao que o Brasil acontece. É de fato, né? E aí eu acho que o que a gente vai pensar, assim, eu falo porque eu fiz a minha residência em cirurgia geral no Hospital 100% SUS. Eu fiz a minha formação em cancerologia cirúrgica no hospital que era metade privado, metade SUS. E venho fazendo a minha tarefa diária de cirurgião no SUS, no privado e no privado de ponta, assim. São 3 Brasis que são 3 lugares diferentes do mundo, entendeu? A gente vive uma medicina de guerra em Betim, às vezes, que você chega e fala assim, não é possível, sabe? Assim, e, ao mesmo tempo, quando você vai ver os artigos, os caras estão fazendo as mesmas coisas que a gente, ainda bem. A gente pega aí a realidade do socorro, onde um plano aprova uma coisa, outro plano aprova outra coisa, é permitido tal exame, não é permitido tal exame, e a mesma coisa. E aí você chega depois na posição de um lugar que você tem condição de fazer um tratamento conservador, fazer tomografia seriada todo dia, fazer uma apendicectomia com hemolock e com grampeador. É a realidade que a gente tem. Então, eu quero que vocês pensem e estudem tudo isso, porque isso cai nas provas e nos questionamentos do dia a dia que vocês vão fazer. Se vocês fizerem a prova para o Einstein, em cirurgia qualquer, a realidade do Einstein vai estar lá em primeiro lugar, você pode ter certeza. Se vocês fizerem uma prova para a USP, que é um serviço de ponta e referência de São Paulo, mas que tem incentivo do governo, é quase que um privado. Então, essas coisas todas são importantes para que vocês saibam e entendam que tudo isso existe. Não quer dizer que eu não faça pipa aqui em Belo Horizonte, porque eu não tenho
uma possibilidade de spray de alto fluxo para fazer carcinomatose, que eu não saiba como é que funciona. Mas Tamires, por exemplo, e você, Benjamin, já fizeram comigo uma citorredução em um paciente com o mesmo diagnóstico, em que eu e a Tamires gastamos quase 10 horas de cirurgia fazendo, e eu e você, Benjamin, tivemos que fazer com uma tesoura coaguladora, que também foram aí quase 3 horas, 4 horas, mas de realidade é a mesma doença completamente diferente, que se fosse em São Paulo, por uma situação de recurso, eu faria uma pipa lá sem problema nenhum. Então, isso da apendicite não muda. E sendo 75% dos casos operados no mundo, você pode ter certeza que essa realidade ainda vai existir de cabo a rabo. Então, para poder terminar a noite, eu vou dar sequência à nossa aula e vou continuar falando a respeito do que eu tinha separado. Vocês estão vendo aí minha tela? Está compartilhada? Estamos. Então, beleza. Então, o que eu queria que vocês pudessem pensar sobre apendicite no contexto geral do que é que a gente vai cobrar e que vocês vão pensar no dia a dia, a todo momento, assistindo, né, a realidade do serviço. É a causa cirúrgica mais comum de dor abdominal e atendimento de urgência e emergência cirúrgico, né? Ela requer, né, uma intervenção cirúrgica com risco de desenvolver, tipo assim, em até 7% nos adultos jovens, mas a gente tem que lembrar que a estatística, hoje, cada vez mais, ela versa até os 16 anos de idade, por causa de uns contextos de imunossupressão e de alimentação, e começando muito cedo. E o principal mecanismo fisiológico que vocês têm que pensar é a obstrução da luz que gera um fecalito e que raramente você vai ter isso por outros motivos. Quais são os outros motivos que costumam de cair em prova ou que costumam de existir? Situações de doenças quaisquer vasculares, vasculites, que elas possam acontecer, contexto neoplásico no distante das gerações e alguns outros corpos estranhos, né? Eu já operei, por exemplo, um piercing de língua que estava impactado dentro do apêndice e publiquei um artigo no Hospital Regional. Eu já publiquei um artigo também, junto na nossa residência, de um apendicite por ascaris lubricoides. Então, vocês vão ver do bizarro ao bizarro, porque apendicite tem para tudo. Essa obstrução, né, ela vai fazer com que você tenha um acúmulo de secreção com uma translocação, né, local, aumentando essa pressão intralumial, fazendo com que as paredes se distendam, o comprometimento venoso capilar e, ao mesmo tempo, uma proliferação bacteriana causando inflamação local. Isso é importante para poder saber, porque a história natural da doença vai falar sobre a classificação e sobre a evolução da doença, né? Então, a inflamação transmural vai ter uma exudação, vai ter uma presença de fibrina, depois disso ela vai ter uma ulceração, uma ruptura e aí uma peritonite que vai ser desde um processo inflamatório infeccioso bacteriano local até uma contextualização extensiva de presença de fezes na cavidade. O que eu quero que vocês pensem dessa anatomia, que é importante vocês entenderem, né? Primeiro, as várias localizações que o apêndice pode ter, e isso vai mudar completamente a circunstância da sintomatologia. Os apêndices pélvicos, né? Eles têm essa dor muito mais próxima à fossa ilíaca direita, com algumas repercussões, inclusive, vinda do cutâneo lateral da coxa ou do ilho isquiático. As que são mais centralizadas, elas têm... Deixa eu só voltar aqui, gente, desculpa. As que são mais centralizadas, elas se confundem principalmente na criança com dor periumbilical. As parasecais e as retrosecais podendo influenciar com a ação direta no ureter, e assim vai, né? Por exemplo, algumas apendicites que elas são pós-ileal, que geralmente no bloqueio causam junto com isso uma obstrução aguda e uma catástrofe. Eu quero só citar uma coisa que nós nunca tratamos sobre ela, mas pode ser uma das questões a ser exploradas, que é o seguinte: qual é a natureza do órgão apêndice? O apêndice é uma víscera, né, de fundo cego, é uma alça terminal no seco, e a importância é o seguinte: até aqui, vocês vão perceber que a gente tem um elaborado de líquido em degradação final do bolo alimentar. Passado da válvula iliocecal, nós temos para cá
a presença desse líquido formando um conteúdo fecal. Então, quando chega aqui, as bactérias com as quais nós temos presentes no cólon, e o fato do século ser exatamente nesse ponto onde a gente tem a transição, é porque a gravidade na nossa evolução vai fazer com que essa quantidade de fezes ainda líquidas aqui possa se estabelecer mais tempo e ser absorvida o líquido, né, e ser absorvido os sais minerais, como assim chamados, os íons todos, para reabsorção e função do cólon. O que o cólon faz nesse momento? O cólon vai estercar o resto do bolo alimentar, fazendo com que ele, né, prensa, enrola, aspira água e sais minerais e quaisquer que possam ser os íons e ordenha para frente. Então, nesse momento aqui, toda degradação do resto do bolo alimentar vem para cá com proliferação bacteriana no último volume. Aquela carne que vocês comeram lá, e que por mais temperada, sais de nitrito que possa ter, quando ela chega aqui, na exposição, porque ela já passou pelo suco gástrico, degradação, as cadaverinas que são liberadas, a proliferação bacteriana do que você colocou na boca, aqui é muito intensa. E por que eu estou falando isso? Porque o seco, como alça em fundo cego, ele tem uma quantidade de flora bacteriana muito grande que é ativada pela bilisterquina. Então, aquilo que dá a coloração das nossas fezes é o nutriente principal para que a sua flora, né, para que a sua presença aqui de todos os componentes bioativos para a formação das fezes se estabeleça na maior quantidade e faça uma guerra e vença as bactérias que entraram pela sua boca e que aqui já chega no pool de bactérias. Por que a gente tem a diarreia, por exemplo? Quando chegam as bactérias aqui e elas costumam colonizar essa região com muito mais poder do que as bactérias aqui presentes no nosso organismo, a presença de toxina faz com que a absorção de líquido ela não seja possível, porque vai aumentar o peristaltismo, e a gente tem que fazer uso de componentes proativos, né, para poder fazer com que a flora que veio da nossa boca e está aqui ganhando da nossa flora, né, que são os lactobacilos, vençam as bactérias que já vieram no final do bolo fecal e que as nossas bactérias do cólon, depois do século, ganhem do componente bioativo, né, dos lactobacilos, e aí a gente restabeleça. E aí, não diferente, né, assim, aonde que é essa zona de guerra aqui, onde vem toda a comida podre nossa para se transformar em fezes, e aí todo o composto com bactérias dos outros organismos e as nossas bactérias, essa tripinha que tem aqui, ela é responsável pela reação celular. Então, toda reação de complemento de C3, C4, toda reação que a gente tem leucocitária para ajudar, né, o combate entre as bactérias na presença desse pool aqui, é dado pelo apêndice. Por isso, vocês vão responder, quando for perguntado, que existe uma diarreia paradoxal pós-apendicite e que ela existe por quê? Não é porque tem um estímulo e um edema só aqui, não. É porque, nesse momento, a sua reação celular ela vai demorar um tempo até que você tenha uma proliferação e os linfáticos possam agir de outra maneira, além da sua flora bacteriana se restabelecer. Então, lembre-se disso, tá? Não é uma bobagem que eu estou falando, é uma coisa que pode cair em qualquer prova, mas é interessante que vocês saibam. Aposto aqui que nem todo mundo sabia disso. Bom, os sintomas são normais, né? Desde as dores abdominais difusas, intermitentes, ligadas à cólica, mas que geralmente no início é súbito, né? Mas de uma forma gradual. Ela tem uma propagação no peritônio parietal e se localiza onde a infecção está mais grave. Pode ter uma alteração do hábito intestinal, desde a diarreia até a constipação, porque o intestino vai responder como pode dessa forma aí, né? Assim, as queixas urinárias. Ou seja, se o intestino entender que intralumial ele tem um insulto maior, ele vai fazer um peristaltismo mais rápido. Se ele entender que extralumial o insulto é maior, ele vai fazer um ilho, daí se justificam as duas coisas. E a apresentação também vai depender da posição anatômica, como eu disse, que o apêndice se posiciona no seco.
As condições clássicas, né, das febres, elas vão existir. Lembrando que o exame em que é padrão ouro para se aferir a mudança de temperatura, no caso da apendicite, é você envolver a temperatura oral do paciente e aferir a temperatura anal do paciente com a diferença de maior do que meio grau. Esse é o padrão para se ter temperatura como screening para apendicite. A presença de náusea, vômitos, eructações, edinamia, prostração, inapetência, porexia e por aí vai. Os sinais que a gente tratou e falou aí. Então, lembrando, o Bloomberg, da descompressão, Rovzinski, que é do quadrante contralateral com deslocamento de ar, né? O Duffy, que é o de McBurney, do ponto de McBurney, a hora que a gente tosse, né? Então, ao invés de você fazer a descompressão, você comprime, e na hora que a víscera bate no peritônio, o paciente sente dor. O Lapiski, que é a compressão específica do seco, né? Ou do plastão que possa existir. O sinal do pessoas e do obturador, que basicamente é você fazer a elevação do membro e a rotação externa, que aí você vai ter na flexão do pessoas e da rotação do obturador. Todos esses têm que ser clássicos. O dia que vocês quiserem encontrar comigo e repetir todos eles, eu vou ter todo o prazer do mundo de fazer. Bom, os diagnósticos diferenciais, basicamente, nos homens é muito mais fácil de poder discutir, tanto que uma das coisas com as quais eu falo sempre, né? Homem do sexo masculino, porque, né, a circunstância pode ser que o paciente chegue inconsciente lá e você não saiba, né? Assim, de primeiro que o paciente é um paciente masculino, mas, inclusive, as próprias questões de isolamento genético que tem, tudo isso é tratado como o extremo, porque o que cai nas provas são essas picuinhas, né? Então, homem, sexo masculino, idade jovem ativa, sem nenhum diagnóstico diferencial presente, dor em fossa ilíaca direita, inapetência, ausência de eliminações de gases e flatos, vômitos, apendicite. Pode ir para o bloco operar sem absolutamente nada. Não vai ser diferente do clássico você chegar e fazer isso. Agora, as mulheres, é importante sempre a gente pensar a possibilidade das doenças ginecológicas, das doenças inflamatórias pélvicas, como foram bem ditas, a endometrite, né? Os abscessos tubulo-ovarianos, a gravidez ectópica e assim vai. Lembrando que a endometriose também pode estar nesse meio. O diferencial usual, né? Diarreia, adenite, pielonefrite, litise, divertículo de Merkel, colicistite. Por quê? Porque pode estar com apêndice lá em cima. No caso da grávida, costuma de confundir muito. Diverticulite secal, que é raro, pancreatite aguda, gravidez ectópica, cisto ovariano, salpingite, abscesso e assim por diante. Os laboratórios, basicamente, né, a gente precisa de um hemograma que apresente uma leucocitose com desvio à esquerda, porque 80% dos pacientes vão apresentar assim, uma leucocitura ou hematúria 50% com ou não sintomas urinários, PCR elevado, e um beta-HCG e uma milase, que você vai pedir para o desencargo de consciência para vocês não operarem o meninoma. As fases, diferente do que a gente já falou, assim, aquelas fases 1, 2, 3, 4, que foi isso para vídeo, tudo bem, mas o clássico que vocês vão ter na cirurgia aberta, sempre, né, vão colocar como edematosa ou fase de neoangiogênese, flegmatosa ou peritonite localizada ou catarral, abscesso localizado bloqueada e a peritonite generalizada fecal ou purulenta. Tratamento convencional é sempre aberta, né, por incisão mediana ou localizada. Apendicite videolaparoscópica ou tratamento conservador, como foi falado. As técnicas são, né, usualmente as mesmas, sendo aberto ou fechado. Ainda se usa a bolsa de tabaco e a zeta sutura. E a bibliografia que eu usei, né, foi essa para a aula de vocês. Bom, quais são os meus objetivos com esse PBL? É fazer com que vocês tenham uma experiência de imersão numa proposta que amanhã vocês possam viver uma prova ou lembrar de uma situação como essa. Então, para os próximos PBLs, eu peço que vocês possam tentar participar o máximo possível, porque, assim, não existe bobagem a ser falada isso, porque a gente vai estar tratando aqui de coisas do nosso dia a dia, né? Apendicite é um tema que é tão legal que, se vocês pegarem e clicar agora no Google, vocês vão ver o russo maluco que fez uma viagem
de navio, médico, e que ele teve um sintoma de apendicite, foi operado por ele mesmo com espelhinho, tomou vodka para poder se operar, e tem a foto disso, né? E outras milhares de coisas a mais, vocês vão ouvir falar. Gente que operou 2 apêndices, gente que operou apêndice de coto e assim por diante. Eu espero que isso mobilize e motive vocês a tentar essa situação, já que a gente não tem tanto mais corridas de leito. Vou tentar trazer outros casos mais. Vou tentar fazer algumas jornadas em que a gente separa em grupos para o pessoal se opor a alguns argumentos, porque eu acho que nesse esquema o ensino vai ser muito mais proveitoso para todo mundo. Então, quero agradecer a presença de todos, né, principalmente daqueles que participaram e trouxeram os artigos. Essa é uma iniciativa nossa, como a gente vem dizendo há mais tempo, para a formação dos residentes de cirurgia geral. Todos são convidados. Lembrando que a gente tem também algumas ligas acadêmicas, os internatos de cirurgia, que são muitíssimo bem-vindos, né? A iniciativa do Hospital São Francisco, do Programa de Residência Médica, em conjunto com o Programa de Residência em Cirurgia Geral do SOCOR e do Hospital Regional de Betim. As próximas aulas a gente volta aos 4 temas usuais. Aqueles interessados, acadêmicos, já vão começar a apresentar, né, a parte inicial da aula. E todos os RUs que estão chegando, né, muito boas-vindas. Vocês também serão convidados a apresentar a aula e a participar da nossa educação continuada. Agradeço a professora Maria Fernanda, que sempre é a pessoa que nos auxilia no que a gente tem que fazer, como eu hoje, por exemplo, estava apanhando aí do Teams. Sem ela, a gente não conseguiria tocar adiante esse projeto. E lembrar que o nosso portal lá do YouTube tem sempre as programações que são os vídeos das aulas passadas, para que a gente possa, inclusive, divulgar para outras pessoas, convidar mais pessoas, mostrar para o pai, para a mãe, e assim por diante, que vocês estão fazendo uma residência top de linha. Muitíssimo obrigado, boa noite a todos. Semana que vem nós estamos aí, com novidades. Um abraço. Boa noite.